Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do GF Cash, um podcast voltado para desmistificar e simplificar a gestão financeira empresarial, tá? Hoje um episódio muito especial. Hoje a gente está aqui já... A gente programou esse episódio há muito tempo e hoje estamos aqui com o Felipe Fernandes, tá? Felipe Fernandes é publicitário, é dono de agência de publicidade, também é professor de pós-graduação, pós-graduado em marketing, tá? E estamos aqui também com o Laete Vitor, sócio da GF3, especialista em finanças, pós-graduado também pela MBA. E vamos tocar aqui um tema muito, digamos assim, estrategicamente instigante, que é o tema do nosso episódio de hoje, que é o marketing. O marketing dentro das finanças. Marketing, ele é despesa ou investimento? E aí? Esse tema, por várias vezes a gente conversando, né? Resolvemos trazer para cá esse bate-papo que a gente tem vez ou outra, que ficou aquele no ar. Hoje esse podcast, inclusive, poderia durar 4, 5 horas, viu? Porque o tema é muito abrangente, tá? Finanças, conceito, finanças, é aquele departamento da empresa que segura, que tem um orçamento, que faz a conta, o centavo um em cima do outro, e o marketing, aquele que abrange tudo, que é o gastador. Cara, é isso mesmo que vai existir? Não sei, tá? Para iniciar, vamos, como o tema do nosso podcast é sempre simplificar conceitos também, eu quero começar aqui com o Vitor, tá, Vitor? Vamos desmistificar aqui um pouco e dividir esses conceitos. O que é despesa? O que é um custo? O que é um investimento? Tá? Como é que a gente pode deixar mais claro para a nossa audiência aí, para os nossos... aqueles que nos seguem aqui no canal, como é que a gente pode explicar melhor? O que é despesa? Antes de a gente entrar aqui no marketing, vamos desmistificar isso aqui. O que é despesa, o que é custo, o que é investimento? Vamos lá. Vamos lá, Ives. Mais uma vez aí, mais um episódio aí, a gente está presente aí e vamos aí discutir e falar muito sobre. Então vamos lá. Custo tem a ver com a entrega do objetivo fim da empresa. Então eu preciso entregar aquele produto, aquele serviço. Então, tudo que está na composição da precificação da minha entrega. Então, a gente já pode dizer claramente, para você de casa aí, que custo, a única coisa do ponto de vista financeiro que não é custo. Certo? O marketing, a única coisa que não é custo. Pode salvar aí no celular de vocês. Nunca mais esquecer dessa frase, tá? A despesa já tem a ver com o funcionamento da empresa como um todo. Então, ali vai estar o aluguel, vai estar o funcionário, ali vai estar a despesa de telefone, de internet, enfim. Então, imaginem que se eu sou uma empresa que entrego um produto ou entrego um serviço, eu posso ter uma equipe grande, eu posso ter uma equipe pequena, mas não necessariamente na entrega, na composição da entrega daquilo ali, eu preciso ter aquilo. Então, eu considero aquilo como despesa. Então, entra na categoria de despesa. Já o investimento, não. Ele tem uma ideia de eu tenho aquilo para que eu tenha um retorno. Então, essa é a característica principal aí do investimento. E tem muita discussão sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre marketing, eu gosto de pensar que onde eu vou alocar ele dentro de despesa ou investimento depende da minha finalidade. Embora, do ponto de vista contábil, ele seja considerado como despesa. Excelente, excelente. Então, a gente clareou um pouco mais esses conceitos do que é despesa, o que é custo, o que é investimento. Mas achei interessante a frase que você falou aí. Repete aí pra gente. Como é o marketing, a única coisa que ele não é, como é que você falou aí pra gente? A única coisa que ele não é custo. Joia. Porque ele não está na composição da entrega. Joia. É uma frase forte. Aí eu vou trazer aqui um pouco, ainda dentro dessa questão de conceito. A gente conceituou aqui o que é despesa, o que é investimento, o que é custo. E o que é marketing, Felipe Fernandes? E aí, o que é marketing? Marketing é carro de som? Marketing é banderola? Agora começa. Marketing é televisão? Marketing é propaganda? Publicidade, marketing, propaganda? Fala desse salseiro aí. Eu queria ter uma resposta
mais direta como a que Vitor deu, mas acho que eu não conseguirei. Antes de responder, Ives, eu queria falar que eu acho muito interessante essa abordagem que Vitor traz, técnica, de que existem coisas que elas não são preto no branco, né? É isso, é aquilo, porque ela, como você falou aí, depende da finalidade. Qual é a finalidade? E a finalidade é que vai dizer como é que eu vou chamar aquilo ali. Isso é interessante, né? A gente estava conversando numa consultoria uma vez e aí eu fiz essa brincadeira. Eu disse, o número não existe no vácuo, né? A gente fez isso aqui porque a gente vislumbrava aquilo ali e a gente está tendo esse retorno aqui. Então, começar aqui essa minha fala, Ives, trazendo o que você falou, né? Essa briga que existe tanto no imaginário popular quanto, de fato, às vezes acontece na empresa do setor de finanças com o setor de marketing. E nas empresas que eu presto consultoria, eu já disse isso mais de uma vez, que é o seguinte: às vezes essas brigas acontecem porque a gente não tem a oportunidade de colocar os dois na mesma sala para participar do planejamento. Porque isso é que é interessante, que a pessoa que está nas finanças, que está olhando o financeiro, consiga entender aquele valor que está sendo investido em marketing, tanto o porquê ele está sendo investido, como qual é o retorno esperado desse investimento. E, obviamente, que o marketing também possa ouvir do financeiro se e por que isso é viável ou não, para poder entender a dinâmica financeira do negócio. E eu tenho uma coisa para te dizer sobre isso, Felipe. Guardados seus limites, claro, normalmente isso é muito saudável. Saudável, positivo, né? Positivo. Haja o contato ou que não haja. Que haja esses embates. Sim. Claro que, respeitando os limites, é muito saudável para a empresa. É muito. É o marketing trazendo para o emocional e o financeiro trazendo para o racional. Cara, isso é muito saudável para as empresas. É a ideia da dialética, né? Você coloca ali pessoas que discutem, todo mundo querendo o mesmo objetivo final, que é gerar lucro para o negócio, e de maneira responsável e razoável, enquanto foi esse o patamar da discussão realmente, como todo mundo está orientado para o mesmo objetivo, tem tudo para dar certo, né? Essa pergunta, ela poderia ser mais simples, Ives, essa resposta, quer dizer, mas ela não é. Porque existem algumas formas de enxergar essa conceituação do marketing, né? Inicialmente, principalmente no exterior, sobretudo lá nos Estados Unidos, o marketing ele é um modelo de gestão de negócio. É um modelo de gestão de negócio que visa a abertura de mercado. Então, as ações da empresa, elas são pensadas estrategicamente sempre para expandir a abertura de mercado, para penetrar cada vez mais o mercado e aumentar o market share. Então, desse ponto de vista, o marketing está de maneira muito intrínseca ligado à administração, e foi assim que ele chegou através de Kotler aqui no Brasil, né? Então, a gente vem aí, eu sempre faço essa escadinha para os clientes. Olha, a gente tem a administração de empresas, que tem várias áreas dentro da área, sub-áreas, né? E aí, dentro delas, a gente tem o marketing. Dentro do marketing, a gente tem a publicidade. Então, é um guarda-chuva assim, que é importante da gente entender. Mas, na prática, não é bem assim que funciona, né? Hoje em dia, o marketing, inicialmente, ele era sempre um setor. É um setor específico da empresa que cuida da gestão de imagem da empresa junto aos consumidores. E hoje em dia, principalmente depois da popularização das redes sociais, do amplo acesso ao conteúdo, a facilidade de conteúdo, e todo mundo fala o que quer e como quer, nem sempre com muito estudo, o marketing acabou se tornando praticamente um sinônimo de publicidade, quiçá não de anúncio. Então, faz um marketing aí, e ele perdeu essa característica estratégica, gerencial, de gestão, e ele se torna ali muito mais próximo no dia a dia, nas falas das pessoas, dessa atividade fim, lá na ponta, que são os anúncios que são veiculados, né? Muito disso derivado desse boom que houve no marketing digital, que conceitualmente era para ser essa possibilidade de abertura de mercados por meio da internet, e não acabou se tornando sinônimo, por exemplo, de tráfego pago. Embora sejam coisas distintas. Porque aí na escadinha você tem, novamente voltando, a administração, marketing, publicidade, tráfego pago. Mas é um fato que esses conceitos eles estão sendo muito discutidos hoje por conta disso, né? Aquela coisa, se fala tanto que daqui a pouco ninguém sabe muito bem do que a gente está falando. Mas, via de regra, é isso. O marketing ele é a área da administração que está responsável por fazer com que o produto ou serviço consiga chegar ao consumidor
numa condição de gerar lucro. Então, basicamente, é isso. Muito bom. Vou trazer aqui um contexto, uma provocação, que é a seguinte. A nossa empresa, que é de consultoria, né, a GF3, consultoria em finanças, tá? E por muitos momentos a gente enxerga, a gente não, os nossos clientes enxergam como o departamento gastador, tá? Mensuram como departamento. A gente sabe, como você falou, faz parte da gestão, tá? É um conceito de gestão, tá? Não chega a ser um departamento. Então, o marketing ele mistura muito como um departamento e, às vezes, a gente sente muito que é o gastador e que se torna um obrigado. Eu tenho que gastar com marketing, tá? Meio que sem direção. Eu tenho que gastar com marketing. Qual a parte... Por exemplo, na semana passada, um cliente me perguntou, foi quantos % do meu faturamento eu tenho que gastar com marketing? Não tem que gastar. Tudo está... Vem um lance antes que chama-se planejamento estratégico, tá? Que o marketing está inserido, como o planejamento financeiro também está inserido, tá? Então, Vitor, eu vou te chamar aqui para a gente fazer esse bate-bola, que é o seguinte: o marketing ele está como um consumidor de consumo, ou um consumidor, um gastador, tá? É um gastador, ou ele é um alavancador. Não sei nem se existe essa palavra, mas ele vem alavancar o meu negócio, tá? Você falou, existe um conceito que vai ser até o conceito que a gente vai dar um corte aqui já para falar, que é o ROI, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que é o ROI e como é que eu vou mensurar o momento que o marketing deixa de ser gastador para ser um alavancador. Deixa eu fazer só uma observação, Vitor, me permita, antes da tua explicação. Tu falasse uma coisa interessante. Você disse assim, como se fosse obrigado a gastar. Na verdade, muito provavelmente ele já gasta. Porque se você tem um negócio e se você vende de alguma forma, em algum nível você faz marketing, porque você penetrou o mercado. Então, de alguma forma, você consegue fazer com que o seu produto seja conhecido pelo cliente. O marketing, que muita gente não sabe, mas dentro do marketing está o processo de precificação. Então, na hora que você precificou o produto, você fez marketing. Então, a questão de quem faz uma pergunta como essa, assim, eu sou obrigado a investir em marketing, não sei o quê. Rapaz, você já investe. A questão é se você está investindo de uma maneira planejada e profissional ou não. Mas, de alguma forma, você já está gastando com marketing. E você falou em Kotler, eu sou da escola de Kotler. Hoje estou em finanças há 10 anos, mas minha formação... Fui até professor de marketing também e vem lá dos 4 P's, né? Então, a partir do momento que eu abro um CNPJ, eu já sou marketing. Exatamente. Entendeu? Produto, praça, né? Ou seja, nesse conceito, Felipe, eu vou trazer a bola aqui do conceito financeiro, que é o ROI, depois eu vou jogar esse conceito para você, que lá atrás, Kotler falou que eram 4 P's, depois virou 8, já são 12 e... Enquanto der para vender livro, eles vão subir nos P's. Não, e agora são 6 também, né? Não, já tem 12. Já tem 12. Já tem 12 P's. 12 P's, entendeu? Mas, bom... E enquanto vender, eles vão subir os P's. Então, eu abri o CNPJ, eu já sou marketing, eu já tenho marketing, já tô lá... Já estou participando disso aí, mesmo sem saber, tá? O camarada que está vendendo água no sinal, ali eu amo esse conceito, vender água no sinal, como o marketing está presente ali dentro. E também a gestão financeira também, da aguinha, mas esse é para outro episódio, mas vamos lá. E aí, quando é que ele deixa de ser gasto? Quando é que ele deixa de ser o gastador para poder alavancar? E como é que eu vou mensurar isso, Igor? Vitor, desculpa. Bom, importante, né, dizer que o gasto, né, ou o desembolso, ele pode entrar nessas 3 categorias que a gente explicou anteriormente, né? Então, ele pode ser um custo, ele pode ser uma despesa e ele pode ser um investimento. Então, eu imagino que, primeiro, isso depende do momento que você vai usar. Isso também depende do foco estratégico, da onde você quer chegar. E também de um orçamento bem definido, né? Para que você consiga ali trabalhar dentro dos seus limites de capacidade de pagamento, né? E como é que eu vou mensurar? Bom, normalmente se usa muito o ROI, né, como um indicador para mensurar, né? E aí, obviamente, que precisa ter um trabalho de identificação de todos os itens que vão compor aquela ação, que ele é dividido em ações, né? Então, a ação ela tem começo, meio e fim, né?
Então, tudo que eu adicionei, desembolso, que eu vou chamar assim, para aquela ação específica, ela vai ser, para esse fim, o custo da ação. Então, para eu calcular o ROI, eu identifico qual o retorno que essa ação teve, menos o custo, e divido pelo custo. E aí eu vou ter um indicador de ROI, que para que ele seja positivo, ele tem que ser acima de 1 ou acima de 100%. Então, eu tive o retorno de todo aquele investimento que eu tive, mais o ganho, né? Então, seria isso. Perfeito. Você falou aí também uma palavra muito importante, que é orçamento, tá? Ives, Vamos lá. antes da gente desdobrar o orçamento, podia fazer um adendo à fala Claro, de claro, Vitor? sim, por favor. Eu achei muito legal essa explicação que Vitor fez, e aí, do ponto de vista agora, puxando para minha área, é legal a gente... Porque quando a gente, principalmente pegando o exemplo que Vitor trouxe de uma ação específica, a gente tende a fazer essa conta do ROI e ela parece ser sempre uma coisa muito tangível, não é verdade? Só que é importante a gente entender que existem aspectos tangíveis e intangíveis quando a gente fala de gestão de marca. Então, você tem, por exemplo, fiz um determinado evento com o objetivo de prospectar clientes. Concordo em gênero, número e grau. A gente vai ter um custo... É relativamente fácil de calcular o retorno que eu vou ter. Eu vou ter que ver quantos negócios eu fechei, quanto de faturamento esse negócio gerou para mim e deduzir o custo que eu tive com aquilo e eu vou entender se foi positiva ou negativa a ação. Mas existem o que a gente poderia se desdobrar no conceito que é bem amplo, mas que é muito comum de se falar de branding, que são essas ações Perfeito. institucionais, né? Chamar branding de ação institucional é reduzir um pouquinho o conceito. Mas para não ficar muito professoral aqui o papo, vamos chamar isso, que são como se fossem campanhas institucionais, que elas não têm um retorno no curto prazo, mas elas têm uma fundamental importância no processo de atribuição de valor à marca. Então, são ações que são feitas para conscientização do público, para gerar conhecimento, gerar empatia, gerar conexão do produto ou da marca com o público e, consequentemente, deixando a variável tempo fazer o trabalho dele e com um trabalho consistente, é por meio dessa percepção de valor que a gente vai criando no público que as vendas vão aumentando, que a gente consegue subir o ticket médio do nosso produto ou de serviço. Só que esse é um ROI mais difícil de calcular, porque ele é uma construção de longo prazo de ações que eventualmente não vão ter um retorno imediato. Então, sei lá, aquela velha e boa homenagem à categoria, não sei o quê, que você olha assim e você diz, pô, cara, mas isso aqui vai de fato gerar um negócio amanhã para mim? Eu não sei, mas na medida em que eu sempre homenageio essa categoria que ninguém fala, será que em algum momento essa categoria não vai olhar para mim e vai falar, ó, aquela empresa ali respeita a gente deveria consumir daquela empresa. Então esse é um exemplo bem superficial assim, para a gente entender que existe o ROI de curto prazo, existe o ROI de longo prazo. O que eu costumo falar, bicho, se você está investindo no seu departamento de marketing, como quer que seja, e seu faturamento segue numa crescente, há pelo menos um forte indicativo que você está no caminho correto, né? Muito bom. E é bom você falar isso aí, Felipe, porque a gente se prende ao conceito, né? E eu acho que a gente tem que ultrapassar essas barreiras. Então, imagina que você consegue planejar uma ação em que ela tem ali um tempo para ela acontecer, mas pode ser que os reflexos superem aquele tempo, né? Então, isso que você está falando é importantíssimo. Muito bom. Voltando aqui ao assunto que eu ia chamar aqui para a gente discutir em relação ao orçamento. Eu falei ainda agora há pouco sobre planejamento estratégico. Lá dentro do planejamento estratégico, a gente vai passear por várias áreas, várias necessidades, melhor falando, da previsão do futuro para dentro da empresa, o marketing, a finança. E hoje não é para falar de planejamento estratégico, né? Mas vamos falar em marketing e finança. E após isso, a gente vai bater aqui em cima do orçamento empresarial. A gente tem um orçamento empresarial que pode ser um orçamento empresarial visando o futuro, tá? É necessário que eu tenha um orçamento empresarial constante, tá? Mensal, diário. E dentro desse orçamento, quando o marketing entra, a gente já desmistificou aqui o que se ele vai entrar como custo, como investimento, mas eu queria saber aqui do Felipe, que eu fiz essa pergunta, levantei essa bola agora há pouco, eu tenho um percentual X, tenho um percentual Y, eu preciso ter lá X%, aquela obrigatoriedade de ter marketing mês a mês, sim ou não? Tá? O que é que você vê como
publicitário, como dono de agência... Posso chamar marqueteiro não, né? Marqueteiro não. Não. Pra poder, pode, né? Não. Vamos não. Pois é. Então, eu tenho aquela obrigatoriedade, Vitor, quando você está trabalhando com os nossos clientes em relação a formar orçamento, a fazer aquele redução de despesa, custo, para poder ajustar no resultado financeiro do cliente. Eu posso conduzir uma empresa sem destinar um valor fixo? Eu reforço que se você tem uma empresa atuando, ativa, vendendo, você faz marketing. A discussão não é se você faz ou se você deveria fazer ou se você não faz. A questão é como você faz, porque você faz. Você pode estar fazendo sem consciência alguma, mas você faz. Porque toda ação promocional que você faz, todo tipo de divulgação que você faz, e você vai ter que fazer, porque ninguém vai conseguir vender sem divulgar, na verdade, está dentro do escopo do marketing. Então, a questão é se eu estou fazendo de maneira planejada e profissional ou se eu não estou fazendo de maneira planejada e profissional. A questão do orçamento, essa é uma discussão realmente complexa que eu não me atrevo a dizer que existe um percentual. Nos livros, na academia, se discute, sim. Geralmente, se discute algo em torno de 3% a 5% Perfeito. Alocado de maneira fixa em relação ao orçamento para ser alocado em marketing. Aí você fala, e dá para investir menos, dá para investir mais? Aí eu vou levantar a bola que o Vitor trouxe. Essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta de bate-pronto, não é matemática. O que você tem é que pensar qual é o seu objetivo. Perfeito. É o seu objetivo futuro que vai dizer se isso aqui está adequado ou não. Porque aí sim a gente cai na matemática. Então, já aconteceu isso. Chegou um cliente para mim que falou, eu tenho o objetivo de em 1 ano triplicar o meu faturamento. Show de bola. A empresa tinha 10 anos. Eu disse, você levou 10 anos para construir esse faturamento. Você quer em 1 ano triplicar. Massa demais. Você está disposto, por exemplo, eu não estou nem dizendo que é dessa forma, tá? Pelo amor de Deus, foi só uma provocação. Não tem critério matemático nisso que eu vou falar agora, mas só uma provocação. Você estaria disposto a triplicar o seu investimento em marketing? Não, peraí, não sei o que eu digo. Não. E de onde essa é a grande questão, sabe? Eu, de vez em quando, eu faço umas provocações dessas aos clientes, que é o seguinte, o cara não fala, porque isso é muito para colocar em marketing, ou isso é pouco para colocar em marketing. E aí, sabe qual é a provocação que eu sempre faço? Olha, você está falando do ponto de vista financeiro, levando em consideração sua capacidade de pagamento, porque se for, não há discussão. Quem sabe até onde o calo aperta é você. Agora, se não for por esse prisma e for por qualquer outro, me permita discordar, porque eu vou lhe perguntar qual é o parâmetro que você está usando. Porque para você dizer que uma coisa está boa, está ruim, está muito ou está pequena, você tem que estabelecer um parâmetro. E para estabelecer um parâmetro, você tem que entender daquilo. Isso. Então, quando o cliente... isso acontece muito... Eu faço essa provocação quando o cliente tem um poder financeiro muito grande. Falo, olha, você tem poder financeiro para fazer isso. Se você está dizendo que é muito, você está dizendo que é muito com base em que parâmetro? Aí pode ser que o cliente apresente um parâmetro ou não. Ele pode dizer, porque com muito menos do que isso eu consegui fazer isso e isso. Eu vou dizer, legal, então vamos analisar esse histórico aqui para ver como é que isso funciona. Mas, de toda forma, isso está relacionado ao objetivo final. Perfeito. Então, eu quero triplicar meu faturamento. Aí é aquela máxima que eu não sei de quem é essa frase, porque eu já vi atribuída a várias pessoas na internet. Não dá para fazer a mesma coisa todo dia e esperar resultados diferentes, não é verdade? Então, a gente precisa entender isso. O quão... Vitor usa uma expressão que eu achei maravilhosa, que é o quanto de apetite ao risco você tem, né? O quanto você está disposto a investir acreditando que você terá um retorno sobre esse investimento, né? Perfeito. Só pegar aqui, vou passar a bola para você. Eu só levantar a bola aqui. Já a gente que faz a gestão financeira, está ali acompanhando nosso cliente, a gente já começa pelo fim. Qual o meu lucro líquido, percentual, que eu acho interessante, que precisa para me dar sustentabilidade? Faz uma digressão, né? Você faz fazendo a conta ao contrário. E outra coisa, principalmente pelo segmento. Eu tenho segmento que... O game me permite que eu tenha um lucro operacional acima de 10%, 20%. Eu tenho jogo que eu tenho um faturamento muito alto, mas que o lucro operacional 5 está satisfatório. Então, não existe um percentual X. Vai depender do segmento e da minha capacidade de aguentar risco, né? De apostar, tá? Então,
vou passar a bola para Vitor aqui, até para contar um pouquinho da história, já voltando para o financeiro, que é o seguinte: quem vai me contar essa história é o fluxo de caixa. Sim. É ou não é, Vitor? Quem vai me certeza. contar a história é o fluxo de caixa. E principalmente o meu objetivo, qual é? A minha lucratividade líquida, tá, do meu negócio, do meu segmento, me permite X%, pelo histórico, pelo mercado. Hoje eu estou acima ou abaixo, tá? Então, ele que vai me dizer quanto de marketing eu vou precisar, claro. Por que o fluxo de caixa é que vai me contar essa história? E tem um detalhe, só para piorar a provocação de Ives aqui. E tem um detalhe além ainda, porque a gente está falando meramente em aumentar faturamento, mas existem várias formas de aumentar faturamento. Porque, por exemplo, uma coisa é aumentar faturamento aumentando o número de vendas. Há uma estratégia específica para isso. Mas se eu quero aumentar meu faturamento penetrando um novo mercado, o esforço de comunicação para penetrar um mercado novo que eu ainda não entrei, ele é maior do que segmentar um mercado que eu já estou consolidado. Então, por exemplo, se eu quero aumentar o faturamento numa nova abertura de mercado, vai exigir um esforço financeiro no marketing maior do que se eu precisar só alavancar as vendas do que eu já vendo bem hoje. Eu vou Só para piorar. Eu vou piorar mais Tem um um pouquinho. exemplo para isso aí. Eu vou Tem um piorar mais um exemplo pra isso aí. pouquinho. Ontem estávamos com um grande grupo aqui de varejo supermercadista e a gente falou exatamente sobre ampliar as vendas, ampliando a área de atuação. Nessa historinha, a única coisa que não entrou foi marketing. Por quê? O que foi que entrou? Caminhão, contratação de vendedor, tá? Equipe de venda, mais computador, mais gente. Para depois de eu analisar essa minha capacidade de investimento em estrutura, é que eu vou divulgar, é que eu vou entrar com o marketing complementando, tá? Mas vai lá, Vitor, o que tu ia falar e o que é o fluxo de caixa que vai me contar essa história aí? Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou investindo muito, pouco. Eu acho que volta para a frase que o Felipe falou. Isso vai depender do meu apetite e Eu adoro essa frase. e de qual Porque ela mercado. torna caba louco feito eu, parecendo corajoso, entendeu? É um valente. Não, é só doido mesmo. Ó, um exemplo claro disso aí, que vai totalmente em contramão do normal, que seria a gente tá ali olhando para o fluxo de caixa, e o fluxo de caixa limitando as ações, né? Que é o caso do Nubank, né? Quantos anos ele já passa aí com prejuízo? Mas qual é o objetivo estratégico dele? Ele está criando um gigantesco banco de dados de clientes para que quando ele virar a chave, ele transforma todo o esforço e todo o apetite em resultado. O caso do Spotify, do Netflix. Depende muito do seu objetivo estratégico, porque você pode estar num mercado e estar querendo entrar em outro, você pode estar entrando no mercado que tem grandes players, então você precisa jogar um jogo diferente, mas no ponto de vista normal das empresas pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, o fluxo de caixa é rei, sem dúvida, né? A necessidade de capital de giro que você pode ter, a depender da sua decisão, vai dizer muito sobre até onde você pode ir sobre aquela sua ideia. E por isso é tão importante a definição de orçamento, por isso que é importante você ter o seu financeiro em dia, você entender, primeiro mensurar, depois entender e depois saber como tomar decisão em cima das suas informações financeiras, para que você possa, a partir daí, ter condições de montar um orçamento. E aí, entrando na questão do marketing, normalmente os clientes eles sempre fazem essa pergunta: e aí, eu corto ou eu não corto? E aí, estou com uma despesa aqui, eu corto ou não corto? E a minha resposta é sempre com uma pergunta: se você cortar, vai afetar o seu resultado? Sim ou não? Se a resposta for sim, não corta. Se eu estou tendo resultado no marketing, se minhas vendas estão crescendo, por qual motivo eu vou cortar o marketing? Isso não quer dizer que você não possa abrir tudo que está sendo gasto dentro do marketing e verificar o que está fazendo sentido e o que não está. Não estou falando isso. Que entra na mensuração, né? Que entra na O fruto da mensuração, Então, de fato, você precisa entender o que te afeta
na geração do teu resultado, e o que não afeta. O que não afeta, facilmente cortável, né? Mas definir os limites de orçamento, e aí, normalmente, as empresas, como boas práticas, definem o orçamento anual, né? Que é o chamado budget. E esse orçamento anual, ele tem uma característica de ser, digamos, mais engessado, mas na verdade não é. E aí por isso que se usa o forecast, né? Que é justamente dentro do orçamento que você fez no ano ali. Se você está em determinado mês do ano, você está acima ou está abaixo, você vai lá e ajusta ele para ele caber dentro do objetivo final do ano. Um exemplo disso, por exemplo, trazendo para a nossa vida pessoal, seria o mesmo que dizer o seguinte: você ganha 10 mil por mês e você definiu fazer uma viagem no final do ano, que vai custar 12 mil. Então, no final do ano, você vai ter receita de 120 mil e você só pode ter despesa até 108 mil para que sobre os 12. Uhum. E você chega ali no mês de outubro, por exemplo, e você... que era para você ter juntado já 10 mil dos 12 e você está com 9. Então, você vai ter que ali olhar para o mês de outubro, novembro e dezembro, reajustar para caber dentro desses 3 meses o que falta. Então, é importante sempre a gente analisar que o orçamento ele tem um objetivo para que ele seja cumprido, né? Que ele seja respeitado, na verdade, acho que a palavra melhor é essa, mas que ele não pode ser de forma nenhuma engessado. Excelente. Eu queria só pegar o gancho rapidinho, Ives, do que você falou do Nubank. E eu queria fazer só uma conexão que eu acho super interessante com o comportamento do consumidor e a geração de hábitos. Porque eu vejo, pegando essas empresas dessa leva digital, né? Um excelente exemplo é o streaming, né? A Netflix, que veio, quebrou lá Blockbuster. E o interessante é porque, vejam que legal, eu estava fazendo esse comentário com um amigo meu faz umas 2 ou 3 semanas. Nós tínhamos TV a cabo, né? Quem se lembra aí da TV a cabo? Uhum. E a TV a cabo, você tinha uma infinidade de canais, né? Quando ela foi descontinuada, sei lá, tinha 100 e poucos canais, você assistia o que você queria. Não conseguia assistir literalmente na hora que você quisesse, porque a gente estava sujeito à programação por questões tecnológicas. Você tinha muitas opções. E aí vem o streaming. Quando vem o streaming, aí você diz, poxa, eu vou pagar, acho que na época era R$19,90, e eu vou assistir o que eu quiser, na hora que eu quiser, aonde eu quiser. No meu celular, no meu tablet, etc. Legal. E aí tinha tudo que era filme famoso, que saía do cinema e etc. Só que aí começam as mudanças, né? Outros streams apareceram. Então, sei lá, a Disney vai lá, abre um stream e tira todo o catálogo da Disney, da Pixar, da Warner, e tira lá do Netflix. Vira um leilão de fato, né? Exatamente. Aí você diz, não, mas aí pra ver... A Netflix tem muita coisa boa, mas pra ver os filmes da Disney pra minha criança, eu vou ter que assinar o Disney Plus também. E aí, quando você vai ver, você tá com 3, 4 streamings, porque você gosta de uma coisa que tem você gosta de uma coisa que tem outro e tal, e de repente, você tá pagando o mesmo valor que você pagava de TV a cabo. Claro, a experiência melhorou bastante. Mas onde é que eu quero chegar? Todo mundo já se habituou de tal maneira, eu estava vendo uma discussão num podcast sobre isso, que quando você pega, eu vou falar uma coisa aqui que não aconteceu comigo, foi um amigo meu, tá? Um amigo meu na adolescência dele, baixava muita coisa pro torrent. É ilegal, né? Pirataria, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu nunca fiz, foi um amigo meu. E aí ele baixava lá as coisas por torrent e era muito feliz, né? Tava lá, não dá para comprar, não dá para assistir, vamos baixar por torrent. Só que veio essa nova geração, né, que é acostumada com o streaming, meu pai paga, minha mãe paga e tal. Tá, e se tirar o streaming? Como está acontecendo, né? Tem títulos que estão sumindo dos streamings e você não tem mais onde assistir. Porque, e agora? Antigamente você comprava o DVD era seu. Você assistia a hora que você queria, até o fim da vida, ou até se acabar o DVD. Agora não. Eu amo esse filme aqui. Mas se virar uma chave no cara lá na Indonésia e ele resolver tirar do streaming, ele vai tirar e aí? Eu não acho mais em lugar nenhum. E aí você acaba achando esse lado B na internet, que é do torrent. Ninguém baixa mais, porque dá trabalho. Uhum. Diga aí.
Então você tem a opção, só que já se instalou esse comportamento que é muito mais fácil. Ah, não, porque eu vou ter que baixar e depois eu ainda vou ter que jogar o cabo HDMI na televisão para passar do computador. Não, no Netflix eu falo com o meu controle da televisão aqui, ele bota lá, eu falo com o Alex, ele bota lá, é muito mais fácil. Então, olha que legal, o Netflix ele vem, ele começa no prejuízo, mesma lógica do Nubank, mesma lógica de vários desses unicórnios, inclusive, né? Spotify, Uber. Ele faz uma base de clientes absurda, mas para além da base de clientes, ele instala o comportamento, ele gera o hábito. Então, depois que você se habitua, depois que você cria esse vínculo de como é que se dá essa relação com a empresa, hoje, quanto custa a assinatura Netflix? Se você for pegar uma assinatura lá que você vê em mais de um dispositivo, não sei o que, é 50 conto. Já é sozinho praticamente a metade do que a gente pagava antigamente de TV a cabo. Então, salvo engano, é o maior que, assim, de valor de assinatura eu acho que é o maior. Os que, né? E tem mais. Antigamente família. você compartilhava a conta com o seu familiar. Agora não pode. Por exemplo, minha mãe, eu tive que fazer um plano família para ela ter acesso lá na casa dela, que é mais caro ainda. Só que e quem deixa de assinar o Netflix? Porque já se tornou um hábito. Então, entra nessa percepção de até que qual é o apetite ao risco de uma empresa que passa anos no vermelho porque ele está olhando uma projeção futura e falando isso aqui está sendo a construção de algo que ali vai ser muito grande. Perfeito. Complementar, Vitor? Pode complementar. Não, eu acho que já entramos num gancho gigante aí para falar sobre o valor de marca, né? Aqui. Pois gigantesco. Eu tava aqui olhando o celular, mas eu tava pegando informações quentíssimas aqui para não falar besteira, tá? Fui consultar algumas informações, tá? Então a gente tem anotado aqui um dos caminhos desse nosso bate-papo, que é a importância do marketing no valor da marca e no valor da marca da empresa. Vou entrar um pouquinho, a gente falou em brand. Vamos entrar um pouquinho em marca aqui, tá? Ou seja, peguei aqui, case Nubank. Quantas vezes a gente repetiu o nome Nubank Netflix aqui? E é notório, é conhecedor de todos que muito dos unicórnios, muito dessas empresas disruptíveis que nasceram aí, como no caso banco sem taxa, banco sem agência, banco, cara, na palma da mão, fazendo tudo, né? O caso do Nubank. O Nubank, em 2022, teve um prejuízo de 9,1 bilhões. Em 2022, a gente 2022, tá falando aqui, agora, tá? 9,1 bilhões, tá, Vitor? Isso aqui, o cara comprou ação... Imagina olhando o fluxo de caixa. Isso. O cara olhando o fluxo... Não, vou julgar a empresa pelo fluxo de caixa. Vou julgar pela última linha do balanço que ele apresentou para o acionista. 9,1 bilhões. Em 2023, ele recuperou, tá? Apresentou o final com lucro de 1,03 bi. Beleza. Agora, em maio de 24, a empresa foi avaliada em 297 bilhões. Aí agora vem o gancho. E a marca Nubank, em junho de 24, é avaliada em 4,3 bilhões. A marca e não a empresa. A marca 4,3, um ativo intangível dentro dessa composição dos 297. Então, a empresa Nubank foi avaliada em 297 bilhões, que há menos de 2 anos deu um prejuízo de 9. Olha, vamos trazer essa discussão aqui agora. E dentro dessa composição do valor total, o intangível, a marca Nubank vale 4,3 bi. Tá contigo agora, velho. Imagina que o Nubank, possivelmente com esse prejuízo aí, acredito que ela não tem ela não tem um conceito de ser má pagadora dos seus fornecedores, né? Então, não faltou dinheiro. O fluxo de caixa dela, embora muito possivelmente a origem do recurso não tenha sido de fato operacional, né? Do resultado dela, mas de fato houve uma gestão, ou está havendo uma gestão de fluxo de caixa para que também reforce o valor da marca. E essa questão de marca é tão interessante que abre tanta discussão para tanta frente de pensamento que, por exemplo, recentemente a gente atende uma empresa já há um bom tempo aqui e aí tá
tá havendo uma ruptura de sócios. Só que lá no início, uma das sócias tem o direito sobre a marca. E aí, imagina só, como calcular um valuation de uma empresa que a marca hoje já foi construída e já faz com que o negócio venda, né? Claro que precisa ser reforçado isso todos os dias, mas o que foi construído até aqui já gera um resultado. Então, existe uma linha de pensamento de quando você vai usar, por exemplo, o fluxo de caixa descontado para fazer o valuation de uma empresa, você considera que aquele valor do resultado futuro que você traz ao valor presente da empresa, em tese, dentro disso está o valor da marca. Mas isso cabe discussão. Por exemplo, nesse caso, como eu poderia usar isso? Nesse caso em específico, é uma interrogação. E é interessante analisar isso porque quando a gente começa a mergulhar nesse tipo de discussão, que diga-se de passagem, eu não sei para vocês, para mim não é uma discussão comum. A gente não escuta as pessoas discutindo isso. Porque, como eu digo, a gente está operando num nível muito raso, sobretudo no Nordeste, e aí fica a minha observação, eu sou nordestino, raiz, sou daqui de João Pessoa, né? Não tenho de zero, eu amo meu Nordeste, mas a verdade é que existem discussões que são muito rasas aqui, se você comparar com um universo como o de São Paulo. E a gente está discutindo post no Instagram. E perceba que existem aspectos que precisam ser discutidos de maneira muito mais profunda como esse. Porque está aqui na nossa anotação para trazer um conceito de brand equity, que é o conceito que está por trás dessa valoração de marca que a gente está falando, né? Que nada mais é do que quanto é que vale a marca. Você trouxe aí o valor da marca do Nubank, eu fui pesquisar aqui para trazer para o pessoal, matéria da Exame, agora 2024. A Apple vale a marca, R$1 trilhão. Deixa eu só confirmar se é R$1 trilhão ou $1 trilhão. Porque o negócio é tão absurdo. Quer ver? $1 trilhão. A marca. É o valor total da marca. A gente não está falando em imobilizado, em patente, em nada disso. Esperado. Foi só um questionamento que eu acho muito interessante. Isso tem tudo a ver com isso que você está falando. Alguém já se perguntou, ou alguém já se provocou a dizer assim, tá, como é que é feita a produção da marca iPhone? Pouco importa para quem está consumindo. O pessoal olha para a marca. Exatamente. Se eles não tiverem, e existe uma tendência lá dentro já há um bom tempo de não ter produção própria, mas ninguém sabe disso. E ninguém quer saber. Exatamente. Porque o conceito da marca, a qualidade que a marca trouxe desses anos todos para cá, reforça e precisa continuar reforçando a entrega, né? Independente de como ela faz. É porque, no fim das contas, Perceba que ela já se desconectou da operação. 100%. Ela é o negócio. A marca é o negócio. E, veja que interessante. E aí eu vou ficar aqui me controlando para não soar professoral. Porque mexe um pouquinho com semiótica. Com essa área do estudo da linguística, na verdade. Não é nem da publicidade. Porque a marca, ela é um símbolo. E o que é um símbolo, se a gente for para o contexto da semiótica? Ele é alguma coisa que representa outra ou outras. Então, de onde vem a palavra marca? A palavra marca é derivada de uma palavra... A palavra marca em português é derivada de uma palavra marca com K, que é uma palavra alemã, e era a palavra utilizada para marcar propriedades. Então, o cara tinha lá uma junta de boi e ele ia lá com ferro e colocava o símbolo da família dele ou da fazenda dele. E a partir daquele momento, as pessoas que olhavam o boi e viam aquele símbolo sabiam que aquele boi pertencia àquela fazenda. Então, a marca, ela já nasce nesse conceito de ser um símbolo de alguma coisa. Aquela época, o símbolo era de propriedade. Hoje, qual é o grande desafio? Que aí conecta tudo isso que a gente está falando. Qual é o grande trabalho do marketing? Não é só mais penetrar mercado. Por isso que eu falei para vocês no início da nossa discussão que a gente tem, se for bem fiel ao conceito, o marketing como sendo um modelo de gestão que visa penetração de mercado, abertura de mercado.
existe nos Estados Unidos um outro modelo de gestão chamado de branding, que quando a gente importou esse conceito para cá, a gente mudou bastante o significado dele. Mas lá é esse. E o que é o branding? Que essas marcas fazem muito, que todas essas que nós citamos. É um modelo de gestão que ele está disposto a agregar valor à marca. Então, a ideia dele não é necessariamente penetrar mercado, mas gerar valor para a marca, porque ele entende que dessa maneira você consegue uma abertura de mercado consequentemente. Então, essa geração de valor, ela é uma geração de valor monetário, financeiro, sim, mas ela passa por um aspecto emocional, de hábitos, como a gente está falando. Então, é aquela velha história. Quando o pessoal... Se você fala com o empresário mais old school, assim, mais antigo, mais tradicional, ele torce o nariz com essa história toda, né? Porque, não, o dinheiro tá aqui, ó, tá no meu galpão, tá nos meus equipamentos e tal, não tá numa coisa que eu não consigo pegar e nem ver. Aí a provocação que eu sempre faço é o seguinte, beleza, então pega, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo do Nubank. Pega lá o Nubank e diz assim, ó, cara, é o seguinte, continua com o teu negócio do jeito que tá. Teus servidores, tuas contas, tua base de cliente, tudo, teu financeiro, eu não quero nada. Você só, a partir de amanhã, você não pode se chamar mais Nubank. Você vai lançar uma nova marca, um novo nome, com outras cores, com etc. E você vai me dar, você vai me vender essa aqui e eu vou abrir um banco digital amanhã com essa marca. Os caras topa? Não topa. Porque o valor não está na operação. Agora, vamos lá, se eu estivesse escrevendo, eu ia sublinhar essa frase, ou melhor, botar entre aspas essa frase para que a gente seja bem cuidadoso. Não é que o valor não está na operação. É que a marca é feita também pela operação. Então, para a gente poder ter essa discussão de uma maneira um pouco mais responsável, a gente tem que entender o que é a marca e entender que ela tem dimensões. Então, existem alguns modelos de brand equity, 3 são muito bem aceitos, que é o modelo de Young e Rubicon, o modelo de Acker e o modelo de... Oh, meu Jesus, o terceiro eu vou esquecer. Eu vou ficar devendo o terceiro. Um muito comum, assim, de ser utilizado é de Young e Rubicon, que é o BAV, né? Que ele é uma forma de calcular o valor de marca. Não o valor financeiro. O valor de percepção de valor que as pessoas têm. Aí ele olha elementos como empatia, lealdade, estima, lealdade, qualidade. Então, a marca ela é composta pela qualidade dos produtos e serviços, ela é composta pela qualidade do pós-venda, ela é composta pela qualidade de comunicação, ela é composta pelos sentimentos que ela evoca em mim. Ora, veja bem, Coca-Cola é Coca-Cola. O povo diz assim, se vende por si só. Isso aí de cara já é branding, né? Mas olha que legal, ela vai e continua investindo. Aí, sobre a história do ROI de longo prazo, aí ela vai, bota um caminhão para desfilar com o Papai Noel pela cidade inteira, sabe? Bota lá no Natal aquele vídeo lindo de 1 minuto no Fantástico, caro que só a peste para passar no Brasil inteiro, de um Papai Noel brincando com as crianças, não sei o quê, e o produto aparece 5 segundos abrindo assim e falando felicidade no final, né? Tanto investimento, e aí você vai fazer aquela provocação. Quer dizer que eu vejo aquilo ali e digo, meu Deus, agora eu vou me levantar e vou ali comprar uma Coca-Cola. Mas não é assim que funciona. É o que a gente chama de pregnância. A Coca-Cola quer ser associada à palavra felicidade. É uma outra característica da marca. É a característica de associação. Muito então, bom. Um exemplo. Você que está assistindo esse episódio, vai lá e entra no Instagram da Red Bull. Faça o teste. Entre no Instagram da Red Bull e me diga quantas latinhas de Red Bull você vai ver. Spoiler, eles não postam o produto. A Red Bull não posta o produto. Você vai ver lá um cara que bateu recorde na corda bamba sem segurança. Um cara que pulou de um helicóptero de bicicleta. O cara que pulou numa ponte, não sei o que, com um carro. Por quê? Porque eles não estão mais vendendo energético. Eles estão vendendo um estilo de vida. E aí, quando eu gero identificação, que é outra dimensão da marca, o meu cliente também consome. Eu consumo o Red Bull porque eu sou um cara radical. E aí você diz assim, bicho, isso aí é tudo armadilha do marketing e a gente não faz. Faz porque se eu perguntar para você qual é a melhor esponja de aço, vocês vão dizer o quê? De bate pronto, qual é a melhor esponja de aço que existe? Sinônimo de categoria, Bombril. Bombril, né? Qual o critério que vocês usam para dizer que ela é a melhor? Qual o parâmetro? Implantaram o chip lá atrás. Não, é sério. Olha que loucura. Eu não perguntei qual era a mais conhecida, eu perguntei qual era a melhor. Vocês de bate pronto disseram que é a Bombril, mas qual foi o critério? Você já testou alguma outra? Você sabe dizer qual é a diferença? Mas é porque
E Até é o- nosso trabalho. como Até o publicitário. nome do produto virou Bombril, né? sinônimo, exatamente. Categoria. Ninguém mais categoria. fala esponja de aço. Exatamente. Aí, o quanto Nunca, vale... ninguém nunca falou. Não é Olha, que e ninguém não olha fala, que- nunca ninguém falou. O quanto vale isso? E é um ativo intangível. Isso, ó, a partir de agora, o meu produto ele é sinônimo daquela categoria. O quanto vale isso? Entende que se eu tiro o nome Bombril, levo para outro lugar e o cara mantém a operação do tamanho que aquele tá, mas ele perdeu o valor. Por quê? Porque quando a marca, ela traz uma gama de informação por trás dela. Como você falou, eu tô nem aí se o cara vai mudar a fábrica do iPhone 800 vezes. Enquanto tiver a maçã e for comercializado pela Apple, o cara vai comprar achando que vai ter a mesma qualidade. Obviamente que a marca, existe uma gestão de reputação. Então, ao Sim, longo sim. do tempo, se você começa a queimar, do mesmo jeito que subiu o valor cai. Não pode cair igual o BlackBerry, né? Inclusive tem um filme, não sei se é fantástico, o filme da BlackBerry. E é isso, ó, existem, e esse mundo é tão louco, tem uma frase muito legal, que é uma frase dita pelo presidente da Nokia durante o processo de venda da empresa, que foi, eu não vou saber citar literalmente, mas foi alguma coisa do tipo assim, nós perdemos o jogo sem errar, sem fazer nada errado, né? E aí você vê, a Ana Couto fala no livro de branding dela, ela diz o seguinte, olha que interessante, é a lei de Charles Darwin aplicada, é a seleção natural no mundo dos negócios. Não é o mais forte e não é o melhor que vence, que fica até o fim. É quem melhor sabe se adaptar. Perfeito. Perfeito. Vou trazer aqui só um pequeno parêntese. Em relação ao financeiro, também em relação à marca. A gente percebe, Felipe, desde um conceito básico, cadastrar a sua marca, garantir aquela marca lá no INPI. N empresas, grandes empresas, já aconteceu isso, tem exemplos aqui, até no nosso estado pesado disso aí, tá? Não vou entrar em detalhes. Mas pequenas empresas, médias empresas, elas chega um momento que nem cadastrar, nem firmar, nem garantir a marca dela, ela consegue. Isso causa um prejuízo gigantesco. Imagina quando eu estou com 5, 6, 8 unidades e chega alguém lá de Santa Catarina reivindicando aquela marca. Eu vou ter que trocar toda a minha comunicação, vou ter que trocar cores, vou ter que fazer um esforço gigantesco de marketing para comunicação visual, Vou ter que fachada de construir loja. outra marca do zero, né? Isso. Vou ter que pegar... Que às vezes é mais trabalhoso fazer desse jeito do que construir do zero, inclusive. Claro. Então, são questões... O cuidar da marca vai muito além, que a gente falou aqui do brand, do sentimento, da emoção, de você estar presente dentro do dia a dia, mas já chamando um pouco para o nosso jogo, que é o financeiro, a gente chega para o nosso cliente, quando ele está bem, com várias unidades, tu já cadastrou a tua marca lá, tu já garantiu que ela está... A marca é tua? Cara, eu nem vi isso. Como é que faz? Aí eu faço essa conta com ele. Vamos lá, vamos imaginar que tu tirar todas as tuas fachadas, mudar teu fardamento, comunicar para o teu cliente que tu não é mais Chico, tu agora vai ter que ser Francisco. Entendeu? Quanto é que vai te custar isso? Quanto é que tu acumulou de lucro durante esse tempo que tu vai ter que mudar? Eu fiz esse pequeno parênteses aqui para informar que para o empresário, para o empreendedor, um pequeno investimento de garantir que a marca é minha, tá? Lá no INPI. É fundamental. Do básico, né? Do basicão. Da etapa inicial ali de você ter a sua marca. Aconteceu com a gente faz pouco tempo. No Instagram, a nossa marca é cadastrada, né? Aconteceu há pouco tempo. Um perfil, vários seguidores, foi surgindo com a nossa o nosso jurídico lá entrou, mandou comunicado na hora. Aí a pessoa lá de outro estado fez, e aí, mas me mostra que é cadastrada, que é a marca de vocês. Aí, certificado, NPI, todo o número do processo, tudo acabou, cara. Imagina. E foi para essa pessoa que estava lá com N seguidores, N clientes. Foi o que aconteceu com ela? Aconteceu um fato na gente. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou trazer um tema aqui, tá? Para a gente caminhar aqui já para o nosso final, que é o seguinte. Felipe, marketing, a gente desmistificou se é custo, se é investimento, se é despesa. Passeamos aqui no valor, como a marca influencia no valor de uma empresa.
o percentual que eu tenho que investir ou não, que eu tenho que ter como despesa, isso é influenciado por vários fatores. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui bem direta. Eu sou uma pequena empresa, uma empresa que está começando. Como é que o marketing se comporta? Tá? É necessidade, eu tenho que estar de fato investindo. O que é que uma pequena empresa, uma média empresa ou aquela empresa que está alavancando agora, está, né, dando aquele jump para um novo momento, como é que ele tem que entender de marketing? O que é que ele precisa desmistificar na mente dele? Ele tem que entender que aquilo não é gasto, ele precisa estudar mais. Me fala aí desse público que mais de 90% das empresas no Brasil são compostas por pequenas e médias empresas, tá? Eu só posso fazer marketing, eu tenho que me preocupar com marketing quando eu for grande, quando eu estiver faturando muito, quando eu tiver muito dinheiro ou não? Não. Na verdade, como a gente estava conversando agora há pouco, a construção da marca ela começa no dia 1. Não é verdade? Via de regra, mais uma vez, trazendo para conceito, não no sentido de aprofundar, mas só para reforçar, que a gente acabou até passando, você tinha dito, o considerado pai do marketing, Kotler, ele disse que o marketing, de maneira bastante substancial, ele vai abranger 3 áreas. Produto, preço, praça, que a gente poderia traduzir como... que é placement lá, não é a melhor tradução do mundo praça, mas a gente poderia chamar de PDV só para funcionar. Não é bem PDV, mas vamos chamar de PDV só para funcionar. E promoção. Então, se você pensa que esse setor ele tá habilitado, que esse setor, esse profissional, essa empresa que você vai contratar, ela está habilitada para discutir aspectos do teu produto ou do teu serviço, para ter um produto e serviço que de fato está tendo uma demanda da população. Que ele tá ali, que deveria estar ali com você discutindo a precificação. Que ele deveria estar discutindo o lugar onde você está disponibilizando a venda desse produto ou desse serviço, seja um espaço físico ou digital. E ele também vai ser o responsável por articular de que maneira as pessoas vão conhecer esse seu produto, na minha leitura, se torna indispensável do dia 1. Ou melhor, eu diria que do dia 0. Porque você vai ter que pensar no nome para o seu negócio. E você vai criar um nome aleatoriamente ou você vai criar um nome que de fato transmite o que você quer passar para o seu fornecedor? Você vai criar aí eu vou chamar uma logo, né? Que é o desenho, o ícone da sua marca lá, que é como a maçãzinha da Apple. E aí, você vai fazer isso também de todo jeito? Então, a pergunta, se alguém me perguntasse de maneira direta assim, rapaz, eu estou aqui pensando em abrir empresa, você acha que eu deveria investir em marketing? Aí eu devolveria com uma pergunta: o quão estratégico você quer ser nessa empresa que você está criando? Não, eu quero ser estratégico. Então, você já está atrasado. Porque eu diria que é uma das primeiras áreas que você deve se preocupar ao abrir, por menor que seja a empresa. E é como eu disse, você vai fazer o marketing. Agora, você vai fazer de uma maneira profissional ou não? Claro. Aí eu vou trazer ali para a ponta do iceberg para ficar bem difícil essa minha pergunta. Mas, Felipe, eu estou falando de uma menina de 15 anos que está fazendo brigadeiro para vender no Instagram. Né? Ela não vai contratar uma agência de publicidade, mas ela vai fazer marketing. Então, o que é que você diria para a menina de 15 anos que faz brigadeiro que só tem R$30, que ou ela compra o insumo para fazer o brigadeiro ou ela investe em marketing? Diz, não, vai lá no YouTube e estuda, porque é de graça. Vai lá, baixa e-book, porque tem de graça. Vai ler artigo de blog, porque tem de graça. Vai lá na biblioteca da universidade, porque tem de graça. Já que você não consegue bancar, você tem que aprender, porque o que não dá é para fazer negócio sem marketing. Aí eu vou jogar mais lenha aqui, tá? Essa minha pergunta foi provocativa para chegar onde eu vou falar agora. Só Instagram, só um logo bonitinho, isso basta como marketing para uma empresa que está começando? Não, de forma alguma. Qual o pensamento estratégico, como a gente falou aqui, a modalidade de gestão, o pensamento mais adiante de um objetivo que ele traçou, onde é que o marketing se separaria apenas do... eu tenho uma conta bacana no Instagram, fiz um logo numa inteligência artificial, ficou massinha, e é só isso. O que é que o pequeno empresário está começando agora? Você falou, vai para o YouTube estudar, mas facilita para essa galera. Onde é que ele tem que estudar? O que é que ele vai buscar lá? Começa pelo próprio... De novo, voltando para os 4 P's, né? Como é que você precifica seu produto? Porque às vezes você vai lá, abre sua brigadeiria no Instagram
Você diz, não, isso aqui é suficiente, você começa a vender. Mas por algum motivo você começa a vender, você vende. Quanto mais você vende, menos você ganha no fim do mês. Por quê? Porque você precificou errado. E eu tô falando com pessoas aqui que entendem talvez bem mais do que isso do que eu. Então, será que eu não deveria ter estudado precificação ou ter contratado alguém para fazer uma precificação? Então, assim, primeiro passo, se você entrar, sei lá, gente, inteligência artificial, você não sabe fazer um plano de negócio, entra lá no ChatGPT. Pelo amor de Deus, assim, a chance de ter coisa errada nesse plano de negócio é muito grande, mas ainda é melhor do que você não ter um plano. E vai lá e diz, eu quero vender brigadeiro no Instagram, monte um plano de negócio para mim. Onde eu não posso errar. Aí você vai lá, pega esse plano de negócio, vai lá no Sebrae, bate na porta do Sebrae e diz, eu quero vender brigadeiro no Instagram, eu não sei fazer um plano de negócio, o ChatGPT fez para mim, tem alguém que pode me ajudar? Porque o Sebrae vai ter alguém para lhe ajudar. Perfeito. O que eu acho, Ives, é que por conta da popularização e da facilidade das ferramentas digitais, as pessoas acham que empreender é fácil. E essa é uma falácia. Não é. Não importa o quão mais fácil, porque de fato hoje é muito mais fácil do que um dia foi, indiscutível, não estou entrando nesse mérito, mas ainda que seja muito mais fácil do que um dia foi, continua não sendo fácil. Então, se você não está disposto a estudar, quem quer ser empresário tem que ser um generalista. O cara, eu como empresário, agora deixando de lado o publicitário, e o empresário, eu tenho 4 CNPJs, eu tenho que entender um pouquinho de recursos humanos, eu tenho que entender um pouquinho de finanças, eu tenho que entender um pouquinho de contabilidade, o mínimo, porque eu preciso me orientar e ter uma visão holística do meu negócio. Então, assim, o cara quer começar, não tem nada, vai lá, vai atrás, bate na porta de um amigo, sabe? Bota no Google. Mas o que não dá é para simplesmente ignorar, como se não existisse a necessidade de pensar sobre marketing. Porque, repito, e eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Você vai fazer marketing. A questão é se você vai fazer do jeito certo ou não. E se você não fizer do jeito certo, às vezes você simplesmente pode quebrar a empresa porque você não entendeu o jeito certo de comunicar. Vitor, e aí, Vitor? E esse equilíbrio, cara? E aí, como é que fica essa balança aí? Você que é o cara que passa aí a semana toda aí cortando custo, despesa, fazendo conta para que a lucratividade dos nossos clientes aumente. E aí, cara, como é que faz para equilibrar toda essa necessidade que o marketing é imprescindível? Como é que faz para poder ajustar lá no final, na última linha do fluxo de caixa da DRE? Primeiramente você precisa... começo de tudo é conhecer seu número, né? Então, sem isso, qualquer passo é no escuro. Então, você precisa conhecer o seu número, né? E a partir desse conhecimento, a partir de uma organização adequada das informações financeiras, então, daí eu já puxo um gancho para uma sugestão, viu, Felipe? Para eu fazer o meio termo e não ser... Caxias, né? Tão Caxias. Então, se eu estou operando no meu negócio e eu tenho investimentos, vou chamar nesse caso aí de despesa, tá? Eu tenho despesas constantes com o marketing e algo que já está acontecendo na minha operação, eu posso considerar aquele valor que já está operando, que já gera resultado, não é algo novo, como uma despesa. No entanto, se eu estiver abrindo um novo mercado e eu estiver entrando em uma área em que eu estou acrescentando novas receitas e aquilo pode me trazer mais resultado do que eu já venho, né? Vamos dizer que seria um novo centro de custo, um novo centro de resultado, eu alocaria como investimento. Então, isso do ponto de vista gerencial, tá, gente? Não é contábil, então me desculpem aí. Quem não concordar, a gente respeita do mesmo jeito. Então, assim, é importante que você analise pelo menos 2 principais relatórios, né? O principal deles é o fluxo de caixa, que é para entender como é que está se comportando tudo que entra e tudo que sai, né? Esse tudo que entra e tudo que sai, ele precisa ser separado do que é operacional, do que é não operacional. E aí entenda que quando eu aloco um investimento, ele entra para o não operacional e não para o operacional. Então, eu estou ali gastando uma bala que eu espero ter um retorno
mas não está... Não era fundamental para fazer a operação girar. Não era fundamental. Eu escolhi para uma decisão de gestão dar esse tiro para conseguir ter aquele resultado que eu imagino ter. Então, eu preciso separar o que é operacional e não operacional, pelo menos, para eu poder entender o que está acontecendo. Então, meu operacional gera um resultado e eu decido o que fazer com ele no não operacional. Seja o sócio, seja uma captação de recurso, seja um investimento, né? Seja algumas compras que precisam ser feitas, né? Até para trocar equipamentos que eu posso estar usando, né? E daí é bom trazer só um gancho rápido aí sobre isso. Tem... muita gente pensa que aquele indicador que é usado na DRE, que é a depreciação, acho que a maioria das pessoas não sabe por que ele existe. E ele existe justamente para tirar do teu resultado um valor para que você possa repor ele. Então, você não considera no teu resultado aquele valor e desconta do teu valor de resultado, que é para você saber que aquele valorzinho ali seria o equivalente a você repor aquele maquinário. Então, existe esse gancho aí, só para esse adendo aí. Mas, enfim, tem que analisar DRE, fluxo e caixa, precisa entender ações de marketing de forma específica, o resultado que gera, né, o ROI que é gerado, né, para que você possa mensurar se aquilo ali está funcionando do ponto de vista financeiro ou não. Embora eu já sei, Felipe, que os reflexos não são só financeiros e não são só a curto prazo, né? Estou consciente disso. Mas precisa ter esse monitoramento. E né? deixa eu só fazer uma provocação para tu também, que eu me toquei, a gente tá 1 hora conversando aqui, eu me toquei de uma coisa interessante, que a gente partiu do pressuposto, nós três, de que necessariamente, pela forma como a gente fala, a despesa é uma coisa ruim. E esse julgamento de valor ele só existe na cabeça da gente. Não é verdade? Porque todo negócio vai ter despesa. É apenas uma categoria para alocar. E aí, quando você entende isso, você muda a pergunta. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação de hoje, e Vitor falou uma coisa que eu acho que é muito adequada para a gente fazer esse disclaimer aqui ao final, que é o seguinte: a questão aí não é porque uma despesa é ruim e eu preciso achar uma forma de cortar. Não é isso. Despesa é meramente uma categorização. Mas o que você tem que usar como crivo real para tirar é o quanto alguma coisa afeta ou não o seu resultado. Então, isso aí eu concordo que isso se aplica de uma maneira... Se a gente tivesse que finalizar essa conversa nesse sentido, eu diria, corta ou não corta o marketing? Não faz diferença se a gente vai chamar ele de custo, despesa ou investimento. O que faz diferença é se você cortar o marketing, sua empresa vai lucrar menos? Ele vai lucrar menos. Então, não corta o marketing, porque ele está fazendo você lucrar. Potencializa, vê se precisa algum ajuste, se precisa investir mais. Agora, não, mas espera aí, eu cortei o marketing, fiquei 1 mês sem fazer e não fez diferença nenhuma. Não corta o marketing. Troca o marketing. Não, é sério. E eu não estou advogando em causa própria, porque eu repito, você vai fazer marketing. Perfeito. A diferença é se você vai fazer com empresa que dá resultado ou não. Maravilha. Mas tem que haver o resultado. Olha, um outro exemplo, até para fazer um contraponto desse que você falou, para ir de encontro também com o que você falou, é assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho um funcionário que trabalha no meu departamento financeiro. Então, ele não é custo, porque eu não preciso dele para entregar meu produto ou serviço, ele não está envolvido diretamente nisso. Mas ele precisa me dar informações financeiras para eu tomar a decisão. E a minha tomada de decisão impactam no resultado que eu posso ter. Então, eu corto o camarada financeiro? É a mesma coisa. É uma despesa necessária. Necessária, né? Então, é importante que seja mensurado. Isso é bom também deixar claro que isso a gente não está dizendo, a gente não está generalizando. Então, se aquele valor que está sendo empregado tá bom ou não, aí é outra coisa. É outra discussão. Perfeito, perfeito. Agora sim, né? Chegando aqui já no final. Felipe, recado final pro pessoal, para o empresário, para o estudante que está assistindo esse episódio, para o curioso. Rapaz, eu tenho um recado paradoxal aqui, porque vocês são um podcast financeiro,
Mas eu até compartilhei com vocês uma página lá do livro que eu tô lendo sobre branding da Ana Couto, e ela falou uma frase que eu achei muito legal, que eu disse, poxa, eu vou compartilhar lá no podcast no GF Cash. Que o lucro, ele é uma máxima que existe, né? Que o lucro ele é como se fosse o oxigênio pra gente, pro ser humano, né? Só que pra empresa. Então, do jeito que o ser humano precisa do oxigênio, a empresa precisa de lucro, senão ela morre. Mas a provocação que eu achei fantástica para ela do ponto de vista de branding é que ela fala assim, mas nenhum de nós vive só para respirar. Então, a mensagem final que eu quero deixar é que quando a gente está construindo negócios, colocando nosso suor, nosso sangue, às vezes nosso esforço, nossas lágrimas, nosso tempo, que é o único ativo que nós não recuperamos. Dinheiro você perde hoje, você ganha amanhã. Tempo é irrecuperável. Quando a gente está colocando tudo isso, a gente coloca porque a gente vislumbra no futuro, ou deveria vislumbrar, um propósito que nós atendemos, de que maneira eu colaboro com as pessoas, com os meus clientes, que valor eu gero para eles e que legado eu vou deixar. Porque a gente não leva nada disso para o caixão. Então, quando eu olho pela perspectiva de propósito e de legado, se eu começo a me preocupar com propósito e com legado, há uma tendência de que eu comece a me preocupar com minha marca. Porque eu começo a pensar qual é a percepção que as pessoas têm sobre o meu negócio para além do meu lucro. Então, não se trata mais de Vitor ser meu cliente e botar dinheiro no meu bolso. Se trata, Vitor botou dinheiro no meu bolso e saiu feliz e saiu satisfeito. Se eu começo a ter essa preocupação, essa é uma excelente virada de chave para, consequentemente, eu começar a me preocupar com a valorização da minha marca. Então, pense no propósito que o seu negócio tem para além do lucro. Repito, o lucro é fundamental. Né? É fundamental. Não existe empresa sem o lucro. Mas, para além dele, que não seja só ele a sua baliza, e aí você consegue entender propósito e legado e vai ficar bem mais fácil de internalizar esse processo de construir uma marca por longo prazo. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Perfeito, cara, perfeito. Não tem... Isso que você está falando, Felipe, tem muito a ver com construção de valor, né? Porque, assim, na nossa empresa, por exemplo, já desde o início que a gente tem isso muito claro. Então, por exemplo, a gente acredita muito na propaganda boca a boca. Assim, eu acho que é a propaganda mais rápida que existe, mais eficaz, que pode funcionar. Então, imagina só, você gera lucro, mas você não gera valor percebido de fato. Então, você não vai ter a propaganda mais rápida. Então, assim, a gente já cancelou parcerias quando a gente percebeu isso, né? E do mesmo jeito é que a gente indica parceiros sem considerar ganho nenhum financeiro. A gente não acredita que funcione isso, né? A gente indica pelo resultado que pode ser gerado e não por benefício, né? Então, é importante que a gente tenha esse outro lado da história. Não pode ser só financeiro. O financeiro ele é um elemento, mas ele é muito importante, mas ele não anda sozinho. Perfeito. Então, estamos chegando ao final desse episódio, né, cara? A gente falou que bom que seria que fosse 4, 5 horas, né? Mas vai continuar. Daria, tranquilamente. Vai continuar, tá? E assim, vamos lá. O que é que ficou, tá? O equilíbrio. Tá? Finança não é aquele que aperta, não é aquele que corta gasto, não é aquele que corta custo. E marketing não é o gastador, tá? Vamos partir da premissa que o equilíbrio. Tá? Mãos dadas. Mãos dadas. Todo mundo no mesmo time querendo o mesmo resultado. Desde que todos direcionados, convergindo para o objetivo. Seja a lucratividade, necessariamente precisa ser a lucratividade, claro, o oxigênio. Seja para perpetuação, tá? Perpetuação do conceito. Seja para a valorização da empresa, da marca. Mas o objetivo final, creio que toda empresa, é satisfazer o cliente final, tá? Então, se precisar investir em marketing, como a gente investe, né, Vitor, lá na GF3, para satisfazer e levar ao melhor resultado para o que a gente promete para o nosso cliente, vamos investir. Deixa a despesa de lado um pouquinho e vamos investir. E se precisar de uma agência, eu estou à disposição. Que, por acaso, é a nossa agência, é a TSN, né?
É isso aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio aqui. Agradecemos demais a atenção. E vamos lá, vamos para frente, né? Tá Até joia? a próxima, né? Até a Até a próxima. Até breve. Até mais.